Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol banhava a pequena cidade de St. Laurent com uma luz dourada enquanto a cerimônia de casamento era preparada. O céu azul, quase irreal em sua clareza, derretia-se no horizonte, enquanto os raios de sol acariciavam suavemente os campos de lavanda que margeavam a vila histórica. As pétalas das flores roxas balançavam na brisa leve, criando ondas de cores suaves que se misturavam com o ar perfumado. Tudo parecia perfeito, quase mágico, uma imagem onírica que alguém pensaria ter sido pintada por um artista. A grande vila de pedra, com seus arcos elegantes e jardins impecavelmente cuidados, irradiava beleza, uma beleza que, assim como a festa, parecia congelada em um momento eterno de felicidade. Dentro da vila, o grande salão estava decorado com guirlandas brancas e flores frescas. O piso de mármore polido refletia a luz, e os lustres de cristal pendurados no teto brilhavam como estrelas. O quarto parecia banhado por uma atmosfera de pureza, como se o amor estivesse suspenso no ar, palpável e leve. Os convidados já estavam sentados, sussurrando elogios, admirando a decoração e se maravilhando com a noiva que estava prestes a fazer sua entrada. Os homens, vestidos com ternos elegantes, e as mulheres em seus vestidos de noite brilhavam com o brilho da seda e do cetim. Mas por trás dessa decoração quase irreal, havia um segredo. Um segredo pesado, que Maria, a filha da noiva, carregava nos ombros como um fardo que não podia mais suportar. Maria estava nas sombras, escondida atrás de um pilar imponente no grande salão. Seu olhar estava fixo em sua mãe, Claire, que se preparava para atravessar a sala para chegar ao altar. Claire, radiante em seu vestido de noiva, parecia outra mulher. A graça que emanava dela era inegável. Apesar dos anos, apesar das provações, ela parecia rejuvenescer sob o olhar amoroso de Alexandre. Seus olhos brilhavam com uma luz que ela não tinha há muito tempo. Ela ria, conversava com os convidados, mas havia uma nova ternura, um brilho que a tornava mais bonita do que nunca. Marie a observava, cerrando os punhos dentro das luvas brancas, seu coração batendo mais rápido a cada sorriso que Claire oferecia às pessoas ao seu redor. Esse momento de graça, essa aparente felicidade, era tudo o que ela sempre sonhou para sua mãe. Claire, depois de todos esses anos de sofrimento, finalmente merecia seu próprio conto de fadas. Mas enquanto Mary observava sua mãe, um arrepio de inquietação percorreu seu corpo. Havia algo no ar que não correspondia a essa perfeição. Algo que estava lentamente corroendo seu interior. Maria conhecia bem demais as sutilezas do coração humano para ser enganada. Desde a infância, ela aprendeu a ler as emoções escondidas por trás dos sorrisos, a sentir o não dito, a entender a dor nos silêncios. Sua mãe, embora cheia de gentileza e otimismo, foi magoada mais de uma vez por homens que lhe prometeram mundos idílicos apenas para destruí-los. Marie sabia disso. Ela tinha testemunhado o sofrimento que Claire suportava após cada traição, cada decepção. Claire, com sua fé inabalável no amor, a protegeu de suas próprias feridas, oferecendo-lhe refúgio em esperança e luz. Mas hoje, Marie não conseguia se acostumar com a ideia de que desta vez seria diferente. Algo estava errado. Alexandre, o homem que agora deveria se tornar o companheiro de sua mãe por toda a vida, não era quem aparentava ser. Ele tinha um charme inegável, um sorriso fácil, gestos reconfortantes. Mas Mary viu as rachaduras em sua máscara. Inconsistências em suas palavras, olhares furtivos, alusões ocultas que despertavam uma desconfiança crescente nela. Cada vez que o observava, ela percebia fragmentos de contradições que se infiltravam em seu comportamento. Durante vários meses, Marie começou a coletar pistas perturbadoras. Cartas anônimas, enviadas à sua mãe sem endereço de retorno, que deixaram Claire perplexa, mas que Marie nunca tinha visto antes de abri-las secretamente. Telefonemas que chegavam tarde da noite, conversas sussurradas ao telefone que Claire desligava rapidamente assim que Marie entrava na sala. Esses pequenos detalhes a assombravam, despertando nela uma ansiedade que ela não conseguia explicar. Mas o mais perturbador era essa necessidade irresistível que ela sentia de monitor Alexandre. Não estava na natureza dela, mas ela frequentemente se pegava observando cada movimento dele, decifrando suas palavras como um enigma. Um dia, enquanto vasculhava as coisas de sua mãe, Marie encontrou uma foto antiga, tirada anos antes de conhecer Alexandre.
Era uma foto de Alexander sorrindo em uma praia distante, com uma mulher perto dele. A impressionante semelhança entre essa mulher e Claire deixou Marie sem palavras. Mas não era Claire. Ela era outra mulher, um fantasma do passado que ela não conseguia ignorar. Ela fez 1000 perguntas sem respostas, e sua ansiedade continuou a crescer. Ela chegou a confrontar a mãe, mas Claire, cega de amor e confiança, a tranquilizou, ignorando suas preocupações com um sorriso. Uma semana atrás, movida por uma intuição que não podia ignorar, Marie decidiu seguir seu instinto. Ela seguiu um fio tênue, um endereço que chegou até ela anonimamente. E lá, ela fez a descoberta que mudaria tudo. A verdade chocante, mais sinistra do que qualquer coisa que ela poderia ter imaginado, se desdobrou diante dela. Alexandre não era o que dizia ser. Ele tinha dívidas não pagas, casos duvidosos que o perseguiam como fantasmas. Mas a descoberta mais alarmante e devastadora foi que ele já era casado. Ele tinha outra família. Uma família inteira que ele escondeu de Claire, que ele manipulou sem que ela desconfiasse de nada. O casamento de sua mãe, aquele evento tão esperado, ameaçava arruinar tudo. Marie teve tempo para pensar, para procrastinar, mas hoje ela não podia mais ficar em silêncio. Ela sabia que a verdade tinha que vir à tona antes que fosse tarde demais. O silêncio na sala era pesado, quase palpável, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Marie, com os punhos cerrados, sentia o coração acelerado, mas cada palavra que dizia a aproximava um pouco mais da verdade, por mais dolorosa que fosse. Ela viu nos olhos de sua mãe a ilusão de felicidade perfeita, e Mary sabia que precisava quebrar essa ilusão, por mais difícil que fosse. Os convidados, que até então apenas murmuravam parabéns e riam baixinho, agora estavam em silêncio. Cada um deles estava atento a cada palavra de Maria, presos no turbilhão dessa revelação inesperada. Claire, que sempre fora fonte de força e gentileza para a filha, parecia estar enfraquecendo, como se o chão tivesse cedido sob seus pés. Seus olhos, a princípio cheios de confusão, agora estavam pesados com a dor de uma traição que a atingiu diretamente no coração. Alexandre, cujo ar de confiança já havia se desfeito ao longo das semanas, parecia não ter mais controle sobre a situação. Em certo momento, ele sempre acreditou que poderia manipular Marie, silenciá-la com sorrisos e palavras doces. Mas ele não previu a força da filha, nem o amor cego que ela sentia pela mãe, um amor forte demais para ser sufocado por mentiras. Não é o que você pensa, ele repetiu, com um toque de pânico na voz, mas suas palavras já haviam se tornado sussurros fugazes. Maria, porém, não o deixou escapar. Ela deu um passo à frente, encarando o homem que, todo esse tempo, havia sido uma sombra ameaçadora, assumindo o disfarce de um suposto príncipe encantado. Você quer que a gente acredite em você? Que a gente acredite que você é o herói que ele diz ser. Marie apontou para os documentos que segurava firmemente nas mãos. Aqui estão as provas. Testemunhas viram a outra mulher, a mãe dos seus filhos. Ela está esperando por você em casa, enquanto você faz minha mãe acreditar que a ama. Como pôde fazer isso com ela? Como pôde fazer isso com uma mulher que lhe deu sua confiança, seu amor e até mesmo sua vida? As palavras de Marie rasgaram o ar como cacos de vidro. Claire, pálida e trêmula, deu alguns passos para trás, com a visão turva e a respiração curta. Ela se virou para ele, mas não havia mais suavidade em seu olhar. Não houve mais lágrimas. Apenas um vazio. E o medo, como um véu cobrindo sua alma. Alexandre, ela disse com uma voz quebrada, quase inaudível. Por que você mentiu para mim? Ele não respondeu imediatamente. O rosto dele endureceu e ele evitou o olhar dela. Seu maxilar se apertou, como se ele ainda estivesse procurando uma saída, mas sabia que não encontraria nenhuma. A verdade estava lá, revelada diante de todos. E cada olhar que caía sobre ele era um espelho de seu próprio declínio. Você mentiu desde o começo, Alexander. Mas também traiu o amor de uma mulher que merecia mais do que isso. Maria não conseguiu mais conter as lágrimas que rolavam pelo seu rosto, mas não era fraqueza. Eram lágrimas de raiva e resignação, lágrimas de alguém que viu sua mãe se entregar inteiramente a um homem que não passava de um ilusionista, brincando de amor como se joga um jogo. O padre, que até então permanecerá paralisado, avançou lentamente, com a gravidade da situação pesando sobre seus ombros. Precisamos encerrar esta cerimônia,
disse ele, com a voz firme, embora marcada por profunda tristeza. Não havia mais espaço para o sagrado neste casamento. Tudo agora estava corrompido pelo engano. Alexander, sentindo o peso do fracasso envolvê-lo, finalmente se virou para Claire, mas em vez de procurar palavras para aliviar a dor que acabará de causar, ele abaixou a cabeça, incapaz de suportar o olhar acusador daqueles que testemunharam sua derrota. Os convidados, que testemunharam o colapso do que acreditavam ser a união perfeita, começaram a murmurar entre si. Alguns, visivelmente envergonhados, tentaram sair silenciosamente do quarto, enquanto outros, mais corajosos, observavam Claire, tentando entender como ela reagiria àquela verdade brutal. Claire, com as mãos trêmulas, olhou ao redor procurando por Marie. Sua filha, de braços cruzados, olhava para ela com intensidade dolorosa. Por favor, não chore, querida. Sua voz falhou. Não houve mais palavras. Nada além da sensação de um mundo em ruínas. Mary então se aproximou da mãe e colocou a mão gentilmente em seu ombro, um gesto de amor e apoio, como se quisesse dizer a ela que, daquele momento em diante, não era mais uma pessoa que carregava dor, mas duas, juntas. Você não está sozinha, mãe, sussurrou Marie. Você não está mais sozinho. O casamento foi arruinado. O cenário idílico, antes banhado em luz e promessas, agora parecia congelado em uma atmosfera gelada. As flores brancas, tão cuidadosamente escolhidas, perderam o brilho sob o peso do silêncio pesado. Os sussurros cessaram, substituídos por um silêncio tão denso que era possível ouvir o coração de Claire se partindo. Ela ficou ali, ereta apesar do choque, com os olhos fixos em Alexander. O homem que ela achava que amava, aquele a quem ela estava prestes a dizer sim, não passava de uma mentira habilmente disfarçada. Alexandre, pálido e suando, tentou desajeitadamente recuperar o controle. Ele gaguejou desculpas, levantou os braços em gestos confusos e lançou olhares suplicantes para a assembleia. Mas ninguém respondeu. Ele estava sozinho, no diante da verdade. Marie, com o rosto marcado pela emoção e pelo cansaço, olhou para a mãe com dor. Ela tinha dado tudo por esse momento. Ela procurou, verificou e duvidou de suas intuições antes de decidir agir. Desculpa, mãe. Eu não queria acabar com a sua alegria, mas eu não podia ficar parada vendo você ser enganada. Um silêncio ainda mais profundo se fez. Claire fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. Então ela levantou lentamente a cabeça, e em seu olhar cheio de lágrimas não havia mais cegueira, apenas uma lucidez dolorosa. Ela se aproximou da filha, pegou sua mão e, com a voz embargada, mas sincera, disse: Obrigada, Marie. Obrigada por abrir meus olhos, mesmo que isso me destrua. Ao redor deles, os convidados se afastavam desajeitadamente, alguns saindo silenciosamente, outros permanecendo congelados, chocados demais para reagir. A cerimônia não passava de um cenário abandonado. O padre fechou o livro e olhou para baixo. O sonho de Claire desmoronou no altar, mas não foi o fim, foi um começo inesperado, brutal, mas necessário. Os dias seguintes foram uma série de silêncios, conversas dolorosas e noites sem dormir. Claire evitou as ligações, as mensagens, os olhares simpáticos dos vizinhos. Na solidão de sua casa, ela enfrentou a realidade. Ela havia amado um fantasma. Alexandre, incapaz de assumir a responsabilidade por suas ações, deixou a cidade sem dizer mais nada. Ele deixou para trás uma esposa destruída, uma jovem que amadureceu cedo demais e verdades que ainda queimavam. Mas o tempo, fiel aliado dos corações feridos, lentamente começou a fazer seu trabalho. Meses se passaram. A primavera voltou e, com ela, a luz. Claire gradualmente recuperou o gosto pelas coisas simples. Ela trocou os móveis da sala de estar, repintou as paredes do quarto e plantou flores no jardim. Cada gesto era uma forma de retomar a posse de sua vida. Ela começou a sorrir novamente, timidamente, depois francamente. Ela não esqueceu, ela se transformou. Maria, por sua vez, também estava caminhando. Ela viu sua mãe desabar, mas também se levantar. E isso lhe ensinou uma coisa essencial: dizer a verdade nunca é fácil, mas geralmente é o ato mais corajoso que podemos fazer por aqueles que amamos. Ela também entendeu que a verdade tem um preço. Nas reuniões familiares,
Alguns ainda olhavam severamente, julgando sua intervenção como uma traição à felicidade. Mas ela resistiu. Ela não agiu por vingança, mas por amor. E esse amor, apesar das feridas, das distâncias, acabaria curando também. E então, numa manhã de verão, enquanto o sol acariciava as janelas da cozinha, Claire colocou a mão sobre a de Marie e simplesmente disse a ela: "Estou orgulhoso de você." Era tudo o que Maria precisava. À sombra dessa história dolorosa, uma nova vida estava criando raízes. Ela não era perfeita, mas era real. E era isso que importava agora.